Olá, meus amigos, tudo bem? Fazendo um teste aqui do microfone para ver se está funcionando. Sejam todos bem-vindos. Nossas reflexões sobre o livro Primícias do Reino está quase no finzinho, então aproveitem, faltam apenas alguns outros capítulos. E o tema de hoje é Ide e Conquistai a Terra. Um tema lindo, um tema verdadeiramente renovador e gratificante no sentido de quando nós estamos caminhando nessa terra, nesse momento que estamos vivenciando, e ela fala muito do que a gente vivencia dentro da doutrina espírita, tá? Então, espero que gostem, aproveitem esse momento, né, que temos aqui do Primícias do Reino, que está quase no finzinho. Então, vamos começar? Vamos fechar nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade superior, entender e sentir toda a vibração que eles nos emanam, para que possamos compreender as mensagens que são nos passadas, compreender o que tentaram nos mostrar diante do livro, dos textos, né? E fazer com que esse caminho seja caminhado, seja vivenciado de uma forma verdadeira, com paz no nosso coração, né? E que possamos ajudar aos outros quanto a esse entendimento. Assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Vamos começar? Então, o tema Ide Conquistai a Terra. Tema lindo. O que seria o Ide Conquistai a Terra? Por que a gente precisa conquistar a Terra? Na verdade, é a fala no sentido de mostrar que a mensagem de Jesus, do Cristo, não precisava ficar ali só guardadinha naquele espaço, ao contrário. Tinha que caminhar, tinha que seguir, tinha que conquistar a Terra. Então é isso aí, quando ele fala, né? Ide conquistai a terra. Não sei se vocês lembram, essa mensagem aí, esse aí, quadro, a gente colocou lá no início. É uma pintura, né? Do Vassili Polenov, que mostrava o Lago de Genezaré, que é também conhecido como o Mar, né, da Galileia, do Tiberíades. Então, é uma mensagem aí, uma imagem para vocês lembrarem do início dos nossos estudos, né? Vamos começar? Essa história é uma história linda. E vocês lembram, nas passagens que nós tivemos, o Cristo aí já havia feito a sua passagem, e nesse momento estavam todos saudosos, né? A saudade pairava no ar, né? Sobre tudo que tinha acontecido, eles estavam saudosos. Na Galileia, tudo era evocações, né? O cenário do mar cantante, que é a imagem aí que eu mostrei, generoso, imenso, né? Que ele, o Cristo, tanto amara. As cidades ribeirinhas, adornadas de verdes, né? Cheia de pomares, com trigo, né? E outras árvores que frutificavam. Em alguns momentos aparecia ele sempre embaixo de alguma árvore frutífera para contar aquelas parábolas e tudo. Então, assim, isso tudo era uma lembrança que todos ali estavam guardando, lembrando desse momento, né? Então, naquela região, daquele povo simples, era tudo imensidão e mansidão ao mesmo tempo, porque era tudo muito grande no pensamento, mas tudo muito calmo, tudo muito manso, diante do sentimento que tinham depois da partida dele. Inclusive o sol, o vento, tudo parecia recordar, né? Então, era a sensação que pairava naquele espaço, naquelas pessoas, né? O Jordão, ele murmurejava, carregava sal, e a descrição no livro é muito bonita, né? Carregava o sal para o Mar Morto. Não sei se vocês sabem, mas o Mar Morto é um mar que
que não tem muitos animais, justamente pela quantidade de sal que tem lá. Então, todos aqueles recantos, todos aqueles espaços, eles eram uma Galileia de lembrança, lembrança do Cristo, uma lembrança de amores, uma lembrança apaixonada, de fé, de um coração de criança, e aquilo ali estava guardado e marcado na vida daquelas pessoas. Então é como o início do texto começa a contar assim, o quanto os cenários em que ele viveu ou percorreu, aquilo ali tocava cada pessoa, né? Eles lembravam daqueles momentos. Caná era uma das cidades, ela tinha sido assinalada pelo admirável fenômeno de transformação da água em vinho. Acho que vocês lembram disso. Magdala era outra cidade que tinha acolhido muito ele, né? Mais de uma vez, da antiga residência da mulher, que foi o último texto que nós vimos, né? A última palestra que tivemos na semana passada. Naim tinha sido contemplada com a recuperação da criança, aparentemente morta. E assim, no livro vai contando todas as benesses que o Cristo tinha feito, né? Todas as transformações e todas as falas. Fala de Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, as cidadezinhas de Samaria, tudo que a gente olha por aqui, né? Essa região aqui por onde ele caminhou. Todas elas estavam impregnadas dessas recordações, né? Dessa presença dele. Na Judéia, em raras exceções, as cenas evocativas da traição, da paixão, do presídio, do suplício, isso também lembrava a eles, né? Da própria ressurreição. Então, eram todas as vivências e lembranças que tinham as pessoas e todos que conviveram com ele. Mas, no entanto, foi na Galileia, nos sítios formosos da Galileia, que ele elegeu para ascender, né, diante daquele mar anterior que eu mostrei para vocês, no entardecer. Os galileus eram os discípulos, exceto Judas, né, que ele nasceu em Cariote, na Judéia. Todos os outros eram galileus. Jerusalém, agora, parecia mais cruel, né? O ar dela era mais difícil de ser respirado, por tudo que já tinha acontecido. Então, mantinham-se ali porque eles tinham sido designados, né? Quase 120 daqueles 500 irmãos, vocês lembram lá dos 500, né? Testemunhas vivas da ascensão dele, né? Da ressurreição. Eles reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, e aqueles que com ele, com Cristo, conviveram, e que guardavam respostas que lhe clareassem as inquietudes. Estavam todos sofrendo, todos vivenciando uma vida de saudade, né? Sem o caminho, né? Parece que estava tudo perdido. Embora eles tivessem mantido a comunhão com o Rabi, eles não estavam se sentindo preparados para aquele ministério, para aquela proposta, para aquela missão. Eles não se sentiam preparados para isso. Então eles se sentiam inseguros e reconheciam a ignorância, essa limitação, né, dessa continuidade. Não se atreveram sequer a reorganizar o grupo que estava desfalcado, depois que o Judas foi embora, né, o companheiro que estava enganado. Lá era uma cidade poliglota, no sentido de que tinham muitas línguas, muitas pessoas de vários lugares, né, e poucos se entendiam, ou poucos eram entendidos, mesmo aqueles que tinham a mesma língua. A língua hebreia era uma língua santa, porque nela estavam escritos os livros, certo? Isso aí todos nós já sabemos. Herdeira de todas as tradições daquela raça e consagrada às questões do Senhor. Para eles, porém, homens muito simples, né, pescadores, e alguns mesmo ignorantes, o dialeto da região que eles frequentavam era mais fácil. Mas como é que eles iam enfrentar todas as outras regiões que tinham outros dialetos? Como é que eles iam falar essas línguas? Como é que eles poderiam divulgar essa mensagem do Cristo? Como é que eles fariam para que esse momento
de conversar com alguém que entendesse de uma outra forma a língua, como é que isso ia acontecer? Eles não tinham estudo. Então, em algum momento, eles reuniram-se para evocá-lo e para discutir os seus feitos, né? Como é que seria grandioso, como é que fariam esse ministério? Eles estavam ali sem saber, para onde que eu vou, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho sem ele aqui? Seria mais ou menos isso. No Pentecostes, né, que é justamente a colheita da época, a primeira colheita que chama, ela guardava um significado especial para aquele povo, para todo Israel, toda aquela área. Eles reuniam-se quase naquele dia sagrado, ao 50º com o espírito festivo. Matias ingressara no colégio após o lançamento de sortes por inspiração superior, cuja escolha fora recebida por unanimidade. Sentiam-se naquele dia mais saudosos que nos dias anteriores. Eles já estavam sentindo saudade, mas naquele dia de Pentecostes eles estavam mais saudosos ainda. E eles experimentavam uma impressão de que algo estava para acontecer. Eles tinham essa sensação, mas eles ainda não sabiam como isso iria acontecer, né? A cidade de Jerusalém ficava lotada, cheia de peregrinos, todo mundo indo para lá. E aquilo estava lotado de gente de todos os lugares e que falavam diversas línguas, diversos dialetos, né? Mas aquela emoção que eles estavam sentindo naquele momento era uma emoção que eles não conseguiam traduzir. Subitamente, eles reunidos ali, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas de fogo, por isso que eu tentei mostrar aí nessas imagens aí como é que eles, né, visualizaram, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. Parecia-lhes terem caído escamas dos olhos e soerguidas sombras que o envolviam mentalmente. Discernimento vigoroso dominou-os a todos. Estavam lúcidos, tinham segurança, né, nas palavras que eles estavam falando, que nunca tinham escutado, outras línguas, e a princípio fluíam dos lábios, né, aquelas palavras fluíam como se soubessem falar aquelas línguas. Então eles abriram as janelas, saíram à porta, dominados por um impulso indomável que os guiava, falando sem mesmo saberem por que eles estavam falando e nem ter conhecimento daquelas expressões estranhas que eles não conheciam. Mentalmente, experimentavam a impressão de uma suave velejar, né, de como se aqueles estivessem lá, quando eles iam lá para o rio, né, e só que não eram eles, eram outros, não eram só os discípulos ali, eram todos os que estavam ali, os que eram antes 500 e hoje já não eram mais, estavam em menor quantidade, mas eram todos eles falando. E eles tinham essa sensação com o coração, como se o coração tivesse preso de uma aventura, acelerado, um batimento forte, uma vontade de sair falando e, ao mesmo tempo, uma suavidade no espírito. As veias, né, do corpo, as têmporas, né, é como se aquele processo de circulação do corpo ali tudo tivesse agitado, por isso que o coração estava batendo mais forte, como se tivesse muito sangue no corpo girando ali, todo mundo muito acelerado. Os olhos das pessoas, deles, né, estavam brilhantes e parados ali, como se fosse uma palidez mortal, como se estivesse paradão assim, né? Suavam bastante. E o verbo, a palavra, aquilo ali era vertido, saía assim como estranhamente, sem saber como que aquilo ali estava saindo, sem entender como. Eles estavam paradões, assim, mais ou menos, né, nesse sentido, mas a fala saía fluentemente em outras línguas. Esse era o que acontecia naquele momento. E eles, atraídos pelo inusitado acontecimento,
os transeuntes começaram a perceber que eles estavam falando outras línguas, né? E curiosos ali começaram a comentar o que estava acontecendo, por que aquelas pessoas que eram galileus e estavam falando ali outras línguas, eles não estavam entendendo isso. Então, os visitantes que estavam visitando ali Jerusalém, que eram visitantes de outras províncias e de países remotos como esses aqui, que habitavam normalmente aqui essa parte da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, ponto na Ásia, Panfilha, o Egito aqui embaixo, né, parte da Líbia. Esse pessoal que foi andando por aqui e iam visitar lá eram forasteiros romanos, tanto judeus também, cretenses, árabes. Era uma mistura de gente e de regiões e de outras localidades que falavam outras línguas e que estavam visitando Jerusalém. E aí, quando essas pessoas começaram a caminhar e andar, eles que falavam outras línguas começaram a ouvir dessas pessoas nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. E eles maravilharam-se, eles ficaram surpresos diante de tudo aquilo. E diziam um para os outros: o que isso quer dizer? Não são galileus? Né? Como é que eles estão falando outra língua? Como é que eles sabem no nosso idioma tão complexo e tão diverso, cada um falando uma língua? E ninguém começou a entender nada daquilo. Então, o primeiro, né, dizia assim: eles estão cheios de mosto. E estavam zombando, ficaram zoando eles, mais ou menos isso, né? Só que ali, naquele momento, eles foram incorporados ali pelos espíritos superiores, né? Aproximados, os embaixadores de Jesus, né? Começaram a se transfigurar, né? Aqueles embaixadores lá do começo da nova era, do espírito imortal, já inaugurada pelo Cristo, pelo Rabi, mas eles estavam ali mostrando o que eles tinham vindo fazer, né? Por que eles estavam ali usando as palavras dos espíritos superiores em outras línguas, mostrando aquele conhecimento todo. As vozes do céu, vamos chamar assim, haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. Então, nesse momento, é como se todos estivessem fazendo a comunicação com os espíritos. Por isso que esse texto me deixa, assim, extremamente feliz e eu sinto uma relação muito grande com ele em relação ao estudo, a esse processo que a gente aprende na reunião mediúnica, aprende no estudo da doutrina espírita, e não necessariamente sabemos todos nós que todos nós somos médios, né? Sem exceção, né? A população inteira da Terra é médium. Mas aí ele mostra, né, que essas vozes do céu haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita, né, desse trabalho. E o Consolador se derramava como primícia, né? Vocês lembram o que é primícia? A gente falou lá no primeiro capítulo, né? São os primeiros, né? O Consolador se derramava ali da primeira vez para essas pessoas, tendo em vista o futuro longínquo que nós teríamos e que um dia traria de volta ao mundo e ao homem conturbado a mensagem da vida, né? Do renascimento, do cristianismo puro, profético e regenerador, que é o que nós conhecemos hoje como o Espiritismo, como a doutrina espírita, como o Consolador prometido. A xenoglossia, que é justamente essa fala, né, de outras línguas, ela irrompeu naquelas pessoas, no Mestre crucificado, assim, as pessoas começaram a descobrir outras línguas e falá-las sem entender, né? Os glossálogos que eles diziam aqui, aqueles que estavam ouvindo, eles estavam imunes àquela ironia, né? Os que estavam falando estavam imunes, né? De repente, Simão, vivamente mediunizado,
né, com o semblante irradiando suave claridade, adiantou-se, tomou a palavra, falou eloquente, e não parecia aquele homem do mar, né, aquele pescador de águas, né, aquele cabelo prateado que ele já estava, hábil manipulador das redes, ele não era mais aquilo ali. Ele já estava ali mediunizado. E a sua palavra, o seu coração, agora era a rede e o barco que estava ali jogando as palavras para aquelas pessoas, né, receberem aquele mar de esperança. Era uma nova pesca, né? Naquele momento, Simão estava pescando as criaturas e puxando elas para o reino de Deus. E aí o Simão fala o seguinte: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. E ele falava com força, né? Aquela palavra tinha força, tinha beleza. Mentalmente, o Simão lembrava daquela transfiguração do mestre lá no Tabor. Por isso que eu botei a imagem aqui atrás, né? Aquela cena inesquecível para ele passava ali pela mente numa celeridade enorme. Os olhos começaram a umedecer, ficar com vontade de chorar, né? Ante a lembrança daquela visão que ele tinha assistido, né? Onde estava ali Moisés, Elias e o próprio Cristo, em vestes ali resplandecentes. Lágrimas deslizavam mornas pelas faces sulcadas da luta, né? Ele estava já cheio de ruga, mas ele estava chorando. Mas ele continuou, né? Com um verbo inconfundível, numa fala assim bem eloquente, ele falou: estes homens não estão embriagados, como vos pensais, porque era o que as pessoas estavam dizendo, né? Sendo a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Será que eu já passei esse para cá? Deixa eu botar para cá. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Vou procurar aqui, gente. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ele fez uma pausa, né? O silêncio ali era total, todo mundo ficou prestando atenção nele. Respeito natural fizera-se, né? E o ar transparente deixava descoberto aquele azul cintilante do firmamento lá no fundo. Os galileus que estavam ali presentes recordavam os cenários por onde Jesus tinha passado. E continuou: farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Todos vimos a realização de prodígios na semeação da verdade por esse embaixador e excelente Filho de Deus, depois da crucificação infamante que lhes impusemos por nossa leviandade. Ressuscitou dos mortos e nos apareceu, elegendo-nos para manter vivo e claro o sol do seu amor na rota dos espíritos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Meditai e arrependei-vos, libertando-vos das hienas da cobiça, da cólera e de todas as paixões que vos seguem, famélicas e impiedosas. A palavra, né, dele se alteava, incomparável, enquanto modulava aquele som nela. Ele estava impregnado dos espíritos e os corações. Quantos a escutavam e, em deslumbramento, se deixavam ali tocar, né, naquele som, naquele aprendizado de como é que eles estavam sendo transformados, né?
Comovidos, muito dentre os ouvintes se aproximaram ansiosos e sequiosos, com vontades daquela paz, deixando-se conduzir pelas vibrações imponderáveis, aquele sentimento que eles estavam sentindo ali, ficaram ali comoventes naquele processo. Demoraram no recinto daquele momento, né? E cantavam de todas as inarticuladas mensagens, as alegrias da hora. Os espíritos da luz conduzi-los iam pelo caminho do novo mundo, né? Levantando os alqueabros, consolando os aflitos, libertando os obsidiados e pregando, esparzindo a luz, todos eles, na verdade, como o próprio Mestre fizera. Dali marchariam como fizeram para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção das boas novas, que também já falamos em outro momento, que agora volta a vibrar em todos os rincões do mundo, reconduzindo o homem ao coração do Altíssimo através de Jesus, o Rei inconquistado. Então é isso, meus amigos. O sentimento de gratidão por lá atrás eles terem recebido através da espiritualidade, por serem todos médios, trazendo as mensagens para nós naquela época. E até hoje, com o Consolador prometido, nós aqui nos encontramos falando, propagando a mensagem do Cristo e tentando de todas as formas absorvê-la para que possamos ter um caminhar bonito, de crescimento, de evolução. Quando ele fala da última hora, é o momento que nós estamos vivenciando e que possamos realmente continuar crescendo e trabalhando esse momento dentro de nós. Agradeço vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. Que assim seja.